Hoje o que nós vemos é muitas pessoas vivendo uma vida inconstante. Ou seja, uma hora são, outra hora não são. Uma hora ora, outra hora não ora mais. Uma hora lê a Bíblia, outra hora para de ler. Isso acontecia muito com os irmãos de Corinto. Sendo assim, Paulo, que era o pastor da época, exortou e falou para eles: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E o recado que Paulo deu para eles é o mesmo de Deus para nós: vocês precisam ser perseverantes. O texto é claro: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja em Atos era uma igreja que amava a palavra. Era uma igreja onde a palavra tinha a prioridade no culto. A igreja começou com um derramamento do Espírito, a pregação da palavra e a permanência dos crentes no ensino da palavra. Existem crentes que dizem ser cheios do Espírito, mas se perguntar para ele algo da palavra, ele mal sabe responder. Se o crente é cheio do Espírito, ele tem que estar firmado na palavra, porque é o Espírito de Deus que leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. A igreja primitiva era uma igreja firmada na palavra. Na minha opinião, a palavra é o pilar mais importante da igreja. Romanos 10:17 diz que a fé vem pela palavra. João 17:20 diz que Deus chama seus escolhidos pela palavra. João 17 diz que Deus santifica os seus pela palavra. 1 Pedro 1:23 diz que os crentes nascem da palavra. 1 Pedro 2:2 diz que os crentes alimentam-se da palavra. Observe a permanência dos apóstolos em Atos na palavra. Se você ler todos os capítulos de Atos, você vai encontrar os irmãos firmados na palavra. Observe, capítulo 2, Pedro prega a palavra após a descida do Espírito. Capítulo 3, Pedro prega após a cura do paralítico. Capítulo 4, os apóstolos pregam após serem ameaçados. Capítulo 5, os apóstolos pregam após serem açoitados. Capítulo 7, Estevão prega um dos maiores e mais completos sermões da história. Capítulo 9, Paulo prega após a sua convenção. Capítulo 10, Pedro prega para Cornélio o que? A palavra. Capítulo 14, Paulo prega em Icônio, Listra e Derbe a palavra. Capítulo 15, os apóstolos pregam para os irmãos de Antioquia. Capítulo 16, Paulo prega na beira do rio, na prisão e na casa do carcereiro. Capítulo 17, Paulo prega em Tessalônica, Paulo prega em Bereia, Paulo prega em Atenas, o que? A palavra. Capítulo 18, Paulo prega em Corinto. 19, ele prega em Éfeso. 20, ele prega na Macedônia e em Mileto. 23, ele prega diante do Sinédrio. 24, ele prega diante de Félix. 25, ele prega diante de Agripa. 27, ele prega à beira de um naufrágio. 28, ele com as mãos presas diante de César, prega a palavra. Em altos e baixos, em crise e em bonanças, em percas e em ganhos, em liberdade e em prisões, eles pregavam a palavra. Assim como ele, nós precisamos estar fundamentados na palavra. Muitas igrejas tentam segurar seus crentes com profecias, com revelações, com campanha de água ungida, de rosa do sétimo dia, mas quem firma o crente é a palavra. Pedro disse: para quem irei eu, se só tu tens palavra de vida eterna? É a palavra quem aviva o crente e o deixa
avivado, Davi disse: enquanto eu meditava na palavra, uma chama acendeu dentro de mim. É a palavra quem purifica o crente. No Salmo 119, Davi disse: como pode o jovem purificar bem o seu caminho? Ele responde: observando conforme a sua palavra. É a palavra que ilumina os passos de um crente. Davi disse-lhe: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Alguém diz que é só gritar e pular que o fogo desce, mas Davi disse que é a palavra que despede labareda de fogo. Se você tem palavra, levanta ela para cima e, por favor, abra sua boca e dá um grito de glória, porque Deus da palavra merece. Precisamos estar fundamentados na palavra. Jesus venceu o diabo na palavra. Muitas pessoas querem correr e sair marchando. Diabo não tem medo disso. Diabo não tem medo de línguas estranhas, nem de quem marcha, nem de quem pula. Ele tem medo de quem tem vida com a palavra. O que me chama a atenção é que tanto Jesus como o diabo usou a palavra. Mas por que Jesus causou mais efeito? Porque Jesus vivia a palavra. Quem fala de boca para fora não tem efeito, mas quem está enraizado, o vento sopra, a perseguição vem, mas ele diz: guardei a carreira, guardei a fé, nada me separará do amor de Jesus. Sarado vive na palavra. Quem sara é a palavra. Quando a nascente de reis estava levando morte para a cidade, disseram: pega sal, vai na fonte, não é preciso rodar não, é só depositar o sal lá, que acontece a cura. Nós precisamos estar firmados na palavra, irmãos. Nós precisamos estar enraizados na palavra, porque é a palavra quem sustenta. Quem está firmado na palavra é igual Inácio de Antioquia. É uma das histórias que eu mais amo. Inácio, bispo de Antioquia. A história diz que ele foi preso. Ele era pastor de igreja. E na prisão, alguém foi visitá-lo. E quando chegou lá, falou assim: Inácio, fica tranquilo. Nós iremos até o imperador falar com ele para te soltar. Nós iremos rogar. Nós iremos suplicar por ti. Ele falou: é o quê? Vocês vão o quê? Não, nós não queremos que você não quer que eu morra? Ele falou: espera só um minutinho que eu vou escrever uma carta e vocês levam até eles lá, tá bom? Ele disse: está certo. Ele começou a escrever uma carta e estava escrito assim: não tenho a minha vida por tal benevolência, porque eu sou o trigo de Deus, que escolhi ser moído pelos dentes das feras, até me tornar o pão fresco de Cristo. Que é isso, Inácio? Endoidou. Ele disse: tem mais. Diga às feras que se quando eu chegar na arena elas estiverem com pouca raiva, eu desço e meto a mão na cara delas.
Quem está firmado na palavra não tem medo de perseguição, de luta, de prova. Quem é sarado na palavra, levanta a mão para os céus e libera um grito de glória pelo amor de Deus. Se você tem palavra, reaja!